Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém? Ué, quem não dormiu foi eu hoje, gente. Vocês estão bem. Queridos, é um prazer enorme estar mais uma vez com vocês. Estou vendo alguns rostinhos novos. Então, eu sou o Arnaud, sou seminarista aqui na igreja. Estou no primeiro semestre do seminário do Reverendo Josué Manuel da Conceição. Quase não sai. Então, lá no JMC, eu estou no primeiro semestre ainda. Então, tem uns 2, 3 meses em São Paulo. Então, vocês vão perceber que o baianês ainda sai muito. Então, eu tenho a tendência de falar muito rápido. Então, se vocês prestarem atenção um pouquinho, vocês vão falar, não, fala mais devagarzinho, para eu entender, tá bom? E aí, nós vamos prosseguindo. Hoje, nós vamos falar sobre um assunto bastante importante, mas, ao mesmo tempo, muito complicado. Nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos e hoje nós vamos estudar o 6º dentre eles, que já está ali na tela, né? Mas nós vamos aprender que o 6º mandamento, ele é muito mais complexo do que uma simples ordenança negativa. Porque nós somos muito acostumados a olhar para o 6º mandamento e encararmos apenas uma ordenança. Não mate. Essa é a ordenança que a gente vê no 6º. Entretanto, será que é só isso que está presente nesse mandamento, que tem apenas essa frase? E essa é a proposta do dia de hoje de nós trabalharmos, tá? Nós vamos dividir esse estudo em 2 momentos, então faremos um hoje e teremos um outro momento em uma outra oportunidade que aí o pastor nos dirá. Certo, nós estamos trabalhando na perspectiva do autor do Horto. Ele tem um livro chamado A Lei da Perfeita Liberdade. Então, nós estamos trabalhando dentro da perspectiva desse autor. Então, vocês vão perceber que hoje eu usarei um pouco mais dele, de uns pensadores que ele cita, para que nós entendamos um pouquinho melhor a respeito disso. Ok? Vamos lá? Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler o verso 1º e 2º, e posteriormente o verso de número 13. Tem salinha. Êxodo capítulo 20, nós vamos ler 1 e o 2 e o 13. Ô Giba, eu acho que estava ali o texto no slide. Tá, obrigado. Só o Giba voltar ali. Perfeito. Então, Êxodo capítulo 20 diz o seguinte: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, o capítulo 20 de Êxodo começa dessa forma, e ele começa a descrever todos os mandamentos. Quando chega no verso 13, ele vai falar, não matarás. Vamos orar? Senhor nosso Deus, grato te somos, Pai, pela oportunidade que temos de termos esse livre acesso ao Senhor, de podermos saber mais a seu respeito e prosseguir compreendendo, entendendo e estudando sobre o Senhor. Afinal, o conhecimento de Ti é infinito. E nós, enquanto seres finitos, temos que olhar para Ti, querer cada dia mais prosseguir nesse conhecimento. Que nós, hoje, saiamos daqui de forma diferente da que entramos, que tenhamos aprendido um pouco mais e que possamos colocar isso em prática em nossa vida. Afinal, uma fé teórica não é o que o Senhor requer de nós, mas o Senhor requer uma fé prática. Aquela fé que possa ser vista nas nossas obras, aquela fé que possa ser vista no nosso falar, no nosso agir, no nosso proceder em diversas situações. Que nós possamos conhecer-te mais, Pai. Que eu seja apenas um instrumento nessa manhã e que nós possamos honrá-lo, glorificá-lo e engrandecer o teu santo nome. Seja conosco, Senhor, capacita-nos. Em nome de Jesus que nós, igreja tua, oramos. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos falar sobre 4 aspectos hoje, e a primeira delas nós vamos falar sobre a interpretação
de pecado por Michael Horton. A gente vai começar fazendo uma breve introdução do que para ele significa pecado. No começo desse capítulo, ele vai chamar-nos a atenção para que muitos teólogos eles encaram o pecado como uma falta de moral, mas não necessariamente sobre uma crise identitária teológica. Ou seja, embora você conheça o Senhor, embora você saiba sobre Ele, você creia nele, mesmo assim você pode pecar. O pecado vai falar com que você é um falho, um ser pecaminoso, um ser que constantemente vai de contrário ao Senhor, só que isso não implica na sua visão a respeito de quem Deus é. Então, alguns teólogos eles fazem essa divisão. Entretanto, para Horton, essa divisão ela é um pouquinho diferente, porque ele vai falar de alguns aspectos que não são necessariamente aspectos éticos, mas são algo que contradiz intensamente um princípio bíblico. E ele vai citar 2 eventos ou 2 coisas que comumente cristãos têm caído no erro de aceitar e de concordar. E ele vai trazer o exemplo, como diz ali no slide, do aborto e do apartheid. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre esses 2, um movimento a favor e um outro foi uma segregação que houve, uma segregação racial que houve ali na África do Sul, e nós vamos entender um pouquinho por que esses 2 eventos, se assim podemos chamar, eles contradizem totalmente um argumento e uma verdade bíblica. Vamos começar pelo aborto. O aborto ele contradiz doutrinas fundamentais cristãs. Então, são pelo menos 2 que são contrapostas aqui por quem acredita e segue essa verdade. A primeira delas é a soberania de Deus sobre a vida, e a segunda, a dignidade humana como imagem de Deus. Então, Horton vai falar que, em primeiro lugar, só Deus é soberano, e só Ele tem o poder para tirar e para dar a vida. Como nós podemos encarar lá em 1 Samuel 2, onde vai falar, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Só que tem um detalhe muito importante. Por quê? Se eu hoje falo para alguém tirar a vida de uma pessoa, isso é moralmente incorreto. Todos concordam? Moralmente correto. Eu não preciso ser cristão para achar isso errado. Por quê? Porque em nós reside a moral. Por mais que ela seja corrompida pela ação do pecado em nós, ainda existe. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então a moral reside em nós. Então se eu falar para a mãe tirar a vida do próprio filho, vai ser moralmente errado. Então, o que as pessoas que são favoráveis a isso fazem? Tiram a concepção da vida. Eles olham para o feto e falam, não é um ser humano que está aqui. É um possível ser, mas ainda não. Então, eu matar alguém que não é alguém, é muito mais fácil do que eu matar uma pessoa. Mas para nós cristãos, onde que a vida começa? Será que um feto não é uma vida? A Bíblia fala que antes mesmo de nós nascermos, todos os nossos dias já estavam escritos no livro da vida. A Bíblia fala que antes de sermos substâncias informes ainda, o Senhor já nos conhecia. Então, a tentativa de descaracterizar a vida de um feto, para nós não pode ser válida. Porque antes de nascermos, de sermos concebidos, o Senhor já sabia da nossa existência. Por quê? Porque Ele é soberano para dar a vida e para tirar essa vida. Somente Ele. Quando eu faço isso, eu me coloco na posição do meu próprio Senhor. E aí eu peco com a questão da idolatria. Eu sou meu próprio Deus. Irmãos, eu confesso que eu fiquei muito assustado em São Paulo, porque eu sou do interiorzão da Bahia, né? Minha cidade tem 35 mil habitantes, então a gente não vê muitas coisas. E eu fui aos metrôs daqui, eu aprendi a andar de metrô. Aprendi, graças a Deus, não me perco mais. E segunda vez que eu fui ao metrô, todas as estações que eu passava, existe um caixote imenso com vários preservativos. E aí eu olhava e falava, meu Deus. E aí eu vi uma jovem chegando e fazendo assim, ó.
e botando na bolsa. Esse é o mundo que vivemos, onde as pessoas querem o prazer. Nós vivemos uma sociedade totalmente hedonista, a busca pelo prazer excessivo, mas, ao mesmo tempo, as responsabilidades, elas são descartáveis. E o aborto é mais uma causa por isso. Só que o que a mídia faz conosco? Coloca aqueles casos terríveis e fala, nossa, mas olha essa situação. Mas a legalização que eles querem não é essa, tá? A legalização é outra. Mas o importante aqui sabermos, eu não vou entrar tanto nesse aspecto, mas o importante é sabermos que o aborto, ele ultrapassa a soberania de Deus. Então, ele já fere esse princípio. Mas tem um segundo princípio, a dignidade da humanidade. Gênesis 1 é incrível o processo de criação do ser humano. Porque Deus cria tudo com a simples palavra. Ele fala, haja luz, e o que acontece? E houve luz. E ele faz isso durante 5 dias, 4 dias e meio. É isso mesmo, 4 dias e meio. Quando chega no meio do quinto dia, do sexto dia, desculpa, ele começa a formação do ser humano. Só que aí começa diferente. Começa com uma conversa. Também disse Deus, façamos. E aqui o verbo utilizado está na primeira pessoa do plural. Então ele está conversando com alguém. E a partir de análise técnica bíblica, nós vamos entender que a trindade completa está na criação do mundo. Nós temos no primeiro versículo, no segundo, a ação do Espírito Santo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo estava ali. E João capítulo 1 vai nos informar a respeito do verbo. Quem que era o verbo? Jesus. E onde que Jesus estava? No princípio. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando Deus fala aqui, façamos, ele está meio que conversando com a trindade, é a trindade toda. É o nosso Deus triuno, criando o homem. E ele fala, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo... Eu fico arrepiado, porque a criação é muito linda. Gênesis capítulo 2, parece que Moisés expande o nosso conhecimento. E ele relata a nós o processo como nós somos criados. Nós não fomos criados com a simples palavra, mas parece que nós somos feitos na mão de um artesão, de um artista. Do pó da terra ele forma a nossa estrutura. Mas não acaba aí, porque depois ele sopra em nossas narinas o fôlego de vida. E aí nós passamos a ser almas viventes. Os únicos seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso não é apenas para um grupo de pessoas, não. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Inclusive, o feto. Olha que interessante. Ali ele já está sendo gerado, porque ali ele já é imagem e semelhança de Deus. E o apartheid? O apartheid ele foi um regime que estabeleceu a existência de vários grupos raciais no país, mais especificamente na África do Sul. E os negros eram considerados seres inferiores. Então, eles não tinham direito a voto, eles eram segregados da sociedade, eles não eram considerados gente. E, mais uma vez, o apartheid ele também nega a preocupação de Deus de tratarmos justo os marginalizados e as minorias. Olha o que diz o Salmo 82 ali no slide. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei realmente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Quando você olha o ministério de Jesus na terra, você percebe que o contato que ele teve mais direto não foi com os príncipes do mundo, mas foram com os marginalizados. Jesus come com pecadores. Jesus conversa com as mulheres que eram consideradas impuras, exemplo da mulher ali no poço. Jesus defende uma mulher que adulterou e estava prestes ali a ser morta, em praça pública, tirando-se pedra nelas. Ele a protege, ele não aclama o pecado dela. Não é isso que Jesus faz. Tanto é que depois que ele protege ela, o que ele faz? Vá e não peques mais.
Então, Jesus ele não abraça o pecado da mulher, isso é engano, tá? Da mesma forma, Jesus sentava com pecadores. Sim, mas quando Jesus sentava, havia transformação ali. Os cobradores de impostos viraram seus discípulos. A mulher que era endemoniada, exemplo de Maria Madalena, tornou-se a primeira missionária que esse mundo já conheceu. Então Jesus, sim, se relacionava com essas pessoas, mas havia transformação na vida delas. Não era um relacionamento de aceitação de pecado, de aceitação de coisa errada. Não é isso, tá? Que isso não acontecia, isso é uma inverdade. Mas o fato é que Jesus ele sempre lidou com os fracos, os oprimidos, aqueles que eram segregados, que estavam à parte da sociedade. Esses foram aqueles a quem Jesus conferiu mais tempo. Porque ele fala que ele veio não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Só que aí o Horto, ele vai falar um negócio para nós que eu acho muito interessante. Deixa eu ver se está no próximo slide. Não. Muitas vezes nós lutamos veementemente contra o aborto. Nós lutamos muito contra isso. Mas somos indiferentes ao apartheid, por exemplo. E há vários regimes que têm, diversas vezes, segregados as minorias. Mas fica para uma reflexão futura. Por que isso acontece? Por que muitas vezes nós somos condescendentes com algo e somos exclusos a outro? Por que muitas vezes nós abraçamos uma perspectiva e recusamos uma outra, sendo que as duas andam lado a lado? Por que isso acontece? E aí o Horto vai falar para nós que muitas vezes isso acontece porque a motivação por trás da obediência do sexto mandamento não é uma motivação bíblica, mas uma motivação política e moral. Nas últimas eleições, na verdade, nas duas últimas eleições, nós vimos a igreja muito participante na política. Não estou falando que isso é errado. Enquanto cristão, nós devemos estar em todas as áreas da sociedade, influenciando as pessoas para que elas possam olhar para Cristo. Em todas as áreas. Essa história de que a igreja ela tem que ficar quietinha no canto dela é errada. Nós precisamos ir. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho de Cristo em todas as esferas públicas. Nós somos chamados a anunciar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Esse é o nosso chamado, nós somos chamados a isso. Entretanto, qual tem sido a nossa motivação para argumentarmos sermos pró-vida? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque, queridos, muitos cristãos estão agora sendo contrários ao aborto, sendo contrários a isso. Vou entrar no assunto polêmico, mas não vou me estender tanto. Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas são as primeiras a quererem a legalização de porte de armas sem nenhum adendo. Não estou manifestando o contrário, concordo. Mas será que essas pessoas elas também olham para as nossas regiões mais marginalizadas? Será que nós olhamos para aqueles que vão sofrer também em questão a isso? Queridos, eu vi um vídeo numa rede social esses dias de uma briga de trânsito. Houve uma briga de trânsito, eu estava assistindo essa briga, eu estava acompanhando na notícia, e aí fui assistir o vídeo. Um rapaz brigando contra o rapaz. Do nada, esse rapaz dá as costas, abre o carro dele, pega uma arma, acabou. Eu tomei um susto com aquilo. Falei, meu Deus, eu pensava que era só uma discussão de trânsito, mas resultou em uma morte. Então, será que eu sou pró-vida lá no aborto? Mas será que eu defendendo esse tipo de coisa, eu também estou sendo pró-vida? Estranho, né? Então, cabe a nós uma avaliação da nossa motivação por trás do sexto mandamento. Por que eu sigo pró-vida? Por que eu sou uma pessoa que acredito, confio e falo a respeito disso? Será que as minhas questões são apenas políticas? E aí nós lembrarmos, o nosso manifestar político, ele é uma resposta da nossa crença, não ao contrário. Nós somos pessoas pautadas na Bíblia, nós somos o povo da Bíblia. Nós temos a obrigação de sermos o povo da Bíblia. E é a partir da Bíblia que nós escolhemos os nossos candidatos. Então nós olhamos para a Bíblia
Quem é esse candidato? Ele acredita nisso. Tá, deixa eu ver aqui. Não, tá certo. Não, isso aqui não está tão certo. Por quê? Porque o nosso foco, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Não ao contrário. Não é o político que é a minha regra de fé e prática. Não. Ele é avaliado a partir da Bíblia. Tá? Mais uma vez, não estou me colocando, não estou tecendo juízo sobre isso. Não estou. Eu estou apenas levando os irmãos a entenderem e a olharem para a motivação por trás de nosso discurso. Porque muitas vezes essa motivação reside na política e na moral. Olha lá. Cristãos pró-vida, mas silenciosos sobre o apartheid e as questões sociais. Então, nós, muitas vezes, nos colocamos veementemente contra o aborto, mas, ao mesmo tempo, nós nos calamos sobre os casos de racismo, por exemplo. Muitas vezes, nós nos calamos com o feminicídio, por exemplo. Você entende que, muitas vezes, o nosso proceder tem ligação direta com a política? E falo isso para os amados porque eu também sou da mesma forma. Porque nós queremos muito que o mundo não caminhe para uma direção. Não, gente, pelo amor de Deus, estamos indo para a direção errada, volta, volta. Só que a gente faz isso com outro foco. Não foco das Escrituras. Olha isso aqui. Embora declarem ser pró-vidas, muitos permanecem em silêncio diante das estatísticas alarmantes apresentadas pelo Fundo das Nações Unidas da Infância, UNICEF, que no ano de 2023 apontam que 32 milhões de crianças vivem na pobreza no Brasil. O que adianta eu lutar contra a agenda abortista, mas ficar inerte ao fato de 32 milhões de crianças viverem em estado de pobreza? O que adianta? Não, a criança tem que nascer. Tá, nasceu. E agora? Agora a igreja sai de cena? Será que deveria ser dessa forma? Ontem nós assistimos o filme Som da Liberdade, não foi isso, Gilberto? Som da Liberdade. Alguns irmãos já assistiu? Já. Tá. O Som da Liberdade ele vai fazer uma crítica social à questão do como que fala, meu Deus? Do comércio infantil, como que dá o nome? Da pedofilia. Crianças que são vendidas para serem objetos sexuais de outros. E o filme ele é muito pesado, assim, né? Eu acho que quem assistiu sentiu. E aí, em uma determinada cena, o policial ele chega a um outro e o outro fala: cara, mas você já salvou uma criança. Você não está feliz com isso? Ele olha, não. Porque tem muitas outras perecendo. Tá, isso aqui, mas por que essa preocupação toda? Ele fala assim, ó. Porque os filhos de Deus não estão à venda. Porque os filhos de Deus não estão à venda. Aquelas crianças são possíveis filhas de Deus. E elas não estão à venda. Da mesma forma que as crianças que são em estado de extrema pobreza podem ser filhas de Deus também. Basta crer no nome de Jesus. E elas precisam de dignidade também. Como é que a igreja trata essas pessoas? Está vendo que eu falei que o não matarás não é apenas uma frase? Tudo isso aqui engloba. Nós temos o desafio de considerar o sexto mandamento como questão individual e não apenas como parte de uma agenda política. Então, o Michael Orton ele vai falar para nós aqui individualmente sobre vários aspectos dentro do sexto mandamento. E vocês vão perceber que nós caímos nesse mandamento todos os dias. Então, se eu perguntar, você já caiu no sexto mandamento? Não, eu nunca matei ninguém. Será? Será? Veremos hoje. Ativismo, agenda e envolvimento prático nada significam sem convicções e convicções que venham de crenças profundamente sustentadas sobre Deus e sobre nós mesmos. E isso é teologia. O que ele está falando aqui? Ele está falando para você não ser um ativista? Não. Nós precisamos ser ativos em nossas decisões. Nós precisamos comunicar a nossa crença. Isso é próprio do cristão. Mas isso, sem a convicção sobre Deus e sobre nós mesmos, é inválida. Porque vira um ativismo sem uma motivação plena. Então, você é chamado para pregar? Sim. Você é chamado a se posicionar? Sim. Você pode usar as redes sociais para isso?
Sim, também. Eu mexi em alguma coisa? Não, né? Você pode ir tranquilo. Você é chamado para se posicionar? É. Rede social? Sim. Entretanto, de novo, queridos, qual é a nossa motivação por trás disso? Deixa eu passar aqui. Se a nossa motivação não for a nossa convicção sobre Deus, sobre o que Ele requer de nós, nós precisamos revê-la. Mais uma vez, não estou pedindo para os irmãos não se posicionarem, nós somos chamados a isso, tá? Nós somos chamados a isso para fazer com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com a nossa igreja, com os nossos amigos, mas pela motivação correta. Sempre tem uma questão de motivação por trás disso. A motivação para a guarda do sexto mandamento, então, deve ser o quê? O amor a Deus e o amor ao próximo. Os 10 mandamentos, eles podem ser divididos em duas coisas. Os primeiros 4, e lembra que o próprio Jesus vai falar sobre isso? Ele vai dar um resumão sobre os mandamentos. E qual é o resumão? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E por que ele resume isso? Porque os 4 primeiros mandamentos está falando do nosso relacionamento para com Deus. Né? Então, não faça imagens, esculturas para adoração, não tenha outros deuses diante de mim, não tome o nome do nosso Senhor em vão. Então, ele vai estabelecer. Do quinto para baixo, é isso, né? 6 mandamentos, ele vai falar agora do nosso relacionamento para com o nosso próximo. Então, ele começa a honrar pai e mãe, não matarás, e ele continua. Então, o nosso foco em seguir esse mandamento é seguir o resumo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos, tá bom? E por isso que eu coloquei o versículo 1 e 2. Porque antes dele instituir os 10 mandamentos, ele lembra as pessoas do que ele fez por elas. Ele vai falar assim, ó, eu sou o Senhor, teu Deus. Eu sou aquele que te tirei lá da terra do Egito, da casa da servidão. Então, eu estou mandando isso para vocês porque eu sou o seu Senhor. Eu sou o foco principal de você seguir os mandamentos. Não eu, Arnaud, não, tá? É Deus aqui. Deus é o nosso foco principal. Ele deve ser exaltado com o nosso proceder. E isso fica mais fácil de nós amarmos o nosso próximo. Porque o amor ao nosso próximo não tem foco nele. Não reside no que ele faz, no que ele deixa de fazer. Mas o amor ao nosso próximo tem foco no próprio Deus. Porque foi Ele, nosso Senhor, nosso Deus, que tirou-nos da escravidão do pecado, que transportou-nos para o reino do Filho do amor dele. Foi Ele que nos concedeu vida eterna. E é por Ele que eu sigo os mandamentos. O foco do 6º mandamento não é no próximo, mas no próprio Deus. Lembre-se disso. O foco do 6º mandamento não é o próximo, mas o próprio Deus. Orton ele vai seguir falando sobre a perspectiva de Lutero a respeito da santidade. Queridos, podem ficar tranquilos para me interromper, tá? Colocação, se tiver, Arnaud, não estou gostando do que você está falando. Penso dessa forma. Fale, tá? E a gente pode discordar de forma santa e tudo certo, tá bom? Só não podemos discordar da Bíblia, tá? da visão do Arnaud vocês podem, da Bíblia a gente tem que acatá-la. Porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Lembre sempre disso. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. O que Lutero fala sobre a santidade? Deixa eu só passar aqui. Tá. Lutero ele vai falar sobre a santidade alcançada ao glorificar a Deus através do serviço dos nossos semelhantes, que a violação do 6º mandamento, nós também violamos o 6º mandamento quando nós negligenciamos o bem-estar do próximo. E é por isso que a gente falou sobre a questão da pobreza, lembra? Se eu tenho como ajudar e não faço, eu violo o 6º mandamento. Porque a gente vai encarar, eu acho que não sei, é na próxima. Olha lá, o 6º mandamento ele é violado não apenas quando a pessoa realmente pratica o mal, mas quando ela deixa de fazer o bem a seu próximo. Ou embora tenha oportunidade, fala em prevenir, proteger e salvá-lo de sofrer dano corporal ou injúria. Você percebe, por exemplo, que dentro de um casal existe uma probabilidade de que o esposo ou a esposa esteja agredindo fisicamente e verbalmente seu cônjuge. Você sabe disso. Mas a gente tem uma máxima, né? Em briga de marido e mulher,
Ninguém mete a colher. Será que o cristão não deveria meter a colher? Você percebendo que um dos cônjuges está sofrendo agressão, você não mete a colher? Tenso, né? Porque a gente sempre aprendeu que nós devemos cuidar da nossa própria vida. Sexto mandamento não fala isso. Além da minha vida, eu tenho que zelar pela vida do meu irmão. Por isso que uma igreja é inadmissível que o irmão passe fome. Inadmissível. Porque enquanto corpo, nós não zelamos apenas por nós, mas zelamos por todos. Meu pastor lá da Bahia, ele sempre fala sobre isso. Ó, o irmão que passa fome é porque não está avisando a igreja. Porque avisou imediatamente, aquele irmão passa a não ter mais fome. Mesmo que falte nós, que a gente faça um bem bolado, que nós reduzamos o nosso consumo, mas ele tem que parar de passar fome. Porque é inadmissível, na igreja, uma prática quanto essa. Mas nós não somos só chamados para cuidar dos de dentro. Deixa eu voltar aqui, eu passei bastante. Estou dando spoiler para os amados. Aqui. Nós não somos só chamados para cuidar do de dentro, mas também somos chamados para cuidar do de fora. Primeiro, os de dentro. A igreja tem que ser servida. Depois, os de fora. Não estou falando que a igreja precisa entrar no assistencialismo. Errado. Exemplo prático. No metrô, tem vários avisos que falam: não pode solicitar dinheiro, fazer vendas, tocar instrumentos a fim de... Não pode. É proibido. Eu, enquanto cristão, sento lá. Um homem toca lindamente, passa o chapeuzinho para mim. Eu devo dar dinheiro a ele? Se existe uma regra, o irmão quebra, e eu dou dinheiro a ele, eu estou validando a quebra de regra. Na minha cidade, a gente tem um abrigo para moradores de rua. Só que o abrigo não permite o uso de droga. Uso de bebida. Então, o que os moradores muitas vezes fazem? Não vão. Porque eles querem usar a droga e usar a bebida. Eles passam pedindo comida na rua. Eu dou? Não. Não. Porque eles têm a possibilidade. Tem um abrigo que dá comida, as refeições, que dá roupa limpa, que dá banheiro para eles fazerem suas necessidades, tomarem os seus banhos, dá uma cama confortável, dá um teto a eles. Eles têm isso aqui. Não usam. Se eu contribuo para com eles, mais uma vez, eu estou validando o fato dele não querer estar lá. Então, não confunda amar ao próximo com assistencialismo. É diferente. Oi? Sim. E a gente sente essa necessidade de ajudar, né? Principalmente quando tem criança. Quando tem criança, me aperta o coração. Aperta o meu coração. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos falar isso. A igreja não é chamada ao assistencialismo. Nós somos chamados a dar assistência. Há pessoas que precisam, que passam por isso. Não aqueles que têm escolhas para fazer. Tá bom? Então, o meu enfoque como igreja é auxiliá-lo a isso. Então, o que eu, por exemplo, eu faço? Teve mesmo uma mãezinha, eu estava com um pastor na feira. A gente foi comprar umas frutas, e aí chegou uma mulher com uma criança, dizendo que estava necessitando de fralda. O pastor falou: olha, você quer fralda? Quer. Tá, então vamos lá comprar. Não, mas você pode me dar o dinheiro? Não. Eu vou te dar a fralda. Então a gente foi. Enquanto a gente ia, o pastor ia conversando com ela. Falando: olha, você sabe que existem tais programas de governo que fazem isso? Ela é. Você vai em tal instituição, você faz isso. E o pastor, enquanto foi comprando... Isso é muito interessante, que a gente vai percebendo isso. Enquanto ele ia comprando a fralda, ele ia conversando com ela. Mostrando os caminhos. Falando sobre Cristo. É uma coisa. Por quê? Porque eu estou não apenas fazendo um assistencialismo para com aquela pessoa,
mas eu estou aconselhando e a levando para um caminho benéfico. Entenderam a diferença? Tá, vamos passar. O sexto mandamento também há essa ênfase da necessidade de agir em benefício ao próximo, conforme Marcos 12, né, como nós falamos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que esse. Lutero ele também vai trabalhar, e aí a gente fala, né, da perspectiva dos mandamentos em um efeito, uma esfera negativa e uma esfera positiva. Qual que seria a esfera negativa do sexto mandamento? O sexto mandamento insiste que não devemos matar outra pessoa por pensamento, aí foi o que o irmão falou, fala, gesto ou fala, muito menos por ação. Quando a gente vai lá para a nossa confissão de fé, de Westminster, o que é a confissão de fé? Tá? A gente tem um estigma para falar sobre ela. Confissão de fé nada mais é do que sistematizar um conhecimento bíblico. Ponto. Ela nunca ultrapassa a Bíblia, ela sempre aponta para ela. Tanto é que eu só coloco a resposta. Mas se vocês forem para a nossa confissão, elas vão colocar para vocês mais umas 4 linhas só de referências bíblicas, apontando a vocês de onde foi tirado cada um desses entendimentos. Então, a pergunta 136 do nosso catecismo maior, tá? Não é do breve não, que é do maior. Eu vou falar o seguinte: os pecados proibidos no sexto mandamento são o tirar a nossa vida de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. Tá? Lembra que eu falei sobre o porte de armas? Então, eu falei sobre o porte de armas sem adendos. É liberado. Mas existem casos que a própria palavra de Deus nos exorta a fazer. Então, por exemplo, é Marcos, né? O Marcos, ele enquanto homem da casa dele, ele tem a função de proteger sua esposa e sua filha. É função dele proteger. Se ele não se sente confortável em uma briga corpórea, por exemplo, com um possível ladrão, o Marcos ele pode fazer o curso dele, ter o seu porte de armas e usar em casos onde a esposa e a filha dele sejam comprometidas. Então, chega, por exemplo, em sua noite, um bandido, um assaltante, ele chega e está apontando a arma para a tua filha. Ah, não, eu, enquanto cristão, vou ficar quietinho assim? Não. É função do Marcos a proteção. Tá? Porque ali existe o quê? Existe uma guerra legítima e existe também uma defesa necessária. É necessidade da esposa e da filha do Marcos ser protegidas por ele naquele momento. Tá? Por isso que é bom que as mulheres também façam defesa pessoal. Tá? Porque o mundo para vocês não é fácil, eu sei disso. A negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados. Só falando sobre a defesa pessoal, desde pequenininha minha irmã já sabe o que fazer. Tá? Meu pai é professor de jiu-jitsu, eu também o faço. E a minha irmã teve uma época que ela não queria ir ao mercado mais, porque, como lá é interiorzinho, quando ela chegou uns 10 anos, é costumeiro que as crianças comprem o pãozinho, porque é muito perto da nossa casa. E aí, a minha irmã, ela não queria de jeito nenhum. Ela ficava, não quero, bora comigo. Ela queria, por exemplo, um biscoito. Vai lá, filha. Não, vai comigo. E a gente, o que está acontecendo? E aí, uns tempos desses, ela me relatou que um episódio de que um rapaz assediou verbalmente ela, né? Tipo, dando elogios demasiadamente, um rapaz velho fazendo isso. Então, as nossas meninas, as mulheres principalmente, tá? Os homens também agora também começaram, né? Porque existem os homossexuais que estão da mesma forma. Mas as mulheres, elas não vivem um mundo seguro, e a gente sabe disso, né? Então, a minha namorada mesmo conversando com a Bru, e ela fala, eu saio da porta de casa, meu estado de alerta já liga. E as mulheres acho que entendem ela, né? Então, vocês ligam o estadozinho de alerta, eu falo, filha, bora entrar no jiu-jitsu, né? Entrar em uma arte marcial para você aprender. Uai, chegou alguém. Eu estando com você é minha função, mas você está sozinha, e aí? Né? Você não vai pegar a lei e falar, a lei fala para você não fazer isso comigo. Uai, vai adiantar de quê? Então, a gente precisa, em caso de defesa, nos defendermos, tá? Isso não é a quebra de sexto mandamento, não. Pelo contrário, tá bom? Uso imoderado de comida, bebida. Isso aqui me mata, porque eu amo a Coca-Cola, irmãos. A gente comeu no café da manhã salsicha, né? Molho de cachorro-quente. Aí eu falando com a Edilane falou assim para mim, a filha do irmão Davi. Fala que quando a gente come a salsicha, a gente diminui 1 ano da nossa vida.
Falei, nossa, então já diminui todos. Já. Mas isso é quebra também, porque nós estamos atentando. Olha que engraçado. Ou para nos ver trágico, né? Nós estamos atentando com a nossa própria vida. E eu amo Coca-Cola, gente. Gente, que troço bom. Você não gosta não, minha irmã? Ah, eu gosto demais, gente. Com a pedrinha de... Oh, Deus, fala isso não, estamos perto da hora do almoço. Gente, eu gosto... E aí, como lá eu estou morando agora sozinho com os colegas, eu compro os fardinhos daquela pequenininha para tomar no almoço. Gente, aí eu falo, estou caindo no sexto mandamento, meu Deus, tem que consertar a minha vida. As palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos. Olha aqui, papai e mamãe, nós precisamos disciplinar os nossos filhos, sim, mas o espancamento já é contrário, tá? Então, existem papais que pesam muito a mão, né? E aí, ó, qual é a motivação de uma repreensão ao nosso filho? Exortá-lo e ajudá-lo a melhorar, né? Então, enquanto eu disciplino o meu filho, isso tem que estar na minha mente. Minha motivação é para que ele melhore. Mas quando eu faço isso como forma de executar sobre ele a minha ira, está errado, tá? Espancamento, pelo amor de Senhor Jesus. Os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Então, não matarás é tudo isso aqui. Vocês já caíram no não matarás? Todo mundo foi encontrado pecaminoso, né? Mas não acabou. Por quê? Porque tem esfera positiva. Positivamente, o mandamento exige também que façamos tudo em nosso poder para cuidar da saúde e do bem-estar do nosso próximo. Observe a pergunta 135. Os deveres exigidos no sexto mandamento são todo empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio da justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus. Quando eu corro no trânsito, a placa... Ó, eu vou pegar todo mundo agora. Quem não caiu já vai cair agora. Existe a plaquinha lá, 80 por hora. Minha professora de psicologia falou isso. Aí todo mundo, professor, então todo mundo é pecador. Existe uma placa, a 80 por hora. Por quê? Porque especialistas, eu falo isso porque eu fiz engenharia civil, existe uma área da engenharia que cuida especificamente de estradas. Há um estudo que traça a velocidade correta para aquela via, para que não cause nenhum acidente. Se todo mundo andasse naquela condição, possivelmente não aconteceria. Só que aqui acontece, a gente vai a 120, 130. Quando chega o radar, a gente freia. Não é isso que acontece? Então, o que eu estou fazendo com isso? O irmão já olhou assim para mim. Vixe. Então, o que acontece? Por mais que seja algo que não tenha motivação de prejudicar alguém, mas eu estou me colocando em tentações, em práticas que podem, injustamente, causar o ferimento de alguém. Quebra de sexto mandamento. Tenso, né, meus irmãos? É isso. Sossego mental, alegria de espírito e uso sóbrio de comida, bebida. De novo, comida, gente. Comida, bebida, remédio, sono. Esse aqui eu também caio direto. Trabalho e recreios. Por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficos, brandos e corteses. A longanimidade e a prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. Tudo isso aqui é o quê? Sexto mandamento. Por quê? Quando o papai e a mamãe falam assim, ó, filho, estou te dando um celular, não quebre. Existem duas ordens. Para você não quebrar, mas também existe a ordem de você o guardar bem na mente. Não é isso? Então, você fala, não quero, estou falando ao mesmo tempo, zele. Mesma coisa é o sexto mandamento. Não mate. Cuide, preserve, fique bem com seu irmão. Então, existem duas esferas. E aí a gente entende que um mandamento de duas palavras é, na verdade, dois grandes textos. Só para nós finalizarmos, eu acho que não vai dar tempo de tudo, mas a concepção de próximo era algo muito ruim no Antigo Testamento. As pessoas entendiam como próximos aqueles que compartilhavam das mesmas ideias sobre elas. Só que aí na passagem do Sermão do Monte, Cristo ele vai
alavancar. Ele vai aumentar a compreensão, expandir a compreensão do amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele vai falar: ouvinte que foi dito dos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Não era só não matar? Não. Não. Vocês entenderam errado. Quando eu falei não matar, eu estava falando sobre isso aqui tudo para vocês. Por quê? Porque as pessoas eram zelosas em guardar o mandamento. Só que naquilo que convinha a elas. Né? Então, tudo aquilo que causava dor e sofrimento. Não. Isso aqui não é mandamento. Era mandamento. Era mandamento. Ele vai falar também, ele vai desmitificar algumas coisas que eram da tradição. Olha que incrível. A Bíblia não está falando, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eles ouviam isso. Na Bíblia existe isso? Não. Tradição. A tradição falava para eles isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eita. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Se o próprio Deus, que é aquele cujos pecados são cometidos, é gracioso e faz cair chuva sobre os dois, é gracioso e faz nascer o sol sobre os dois, quem é você para não fazer isso? Se foi o Cristo que sofreu as perseguições, Cristo que sofreu a morte, Cristo que todo dia é injuriado, Cristo que todo dia sofre com essas questões de mentiras a respeito dele, de falsas atribuições a eles, e ele continua fazendo cair a chuva sobre os dois. Continua protegendo e zelando pela vida dos dois. Quem sou eu para assim não fazer? Quem sou eu para assim não fazer? E aí a vida de Jesus aqui na terra, enquanto esteve conosco, foi falando sobre parábolas. E muitas dessas parábolas, elas refletiam justamente o amor ao próximo. Mexi? Será que isso é Deus mandando acabar, Senhor? Não é não? Ah, tá. E ele vai fazer isso com as parábolas. Vai falar sobre não está indo mesmo, não. Eu acho que não baixou os outros. Mas é só passar para vocês. Ele vai fazer isso aí. Tenta ir passando. Tá, mas não tem problema. É algo bem tranquilo. E a gente já está acabando. Já acabou o nosso tempo, né, irmãos? Então posso continuar um pouquinho, né? Se tiver cansativo, vocês falam que a gente sai correndo. Mas ele vai falar nas parábolas a respeito do amor ao próximo. E uma dessas parábolas é a do bom samaritano, né? Que tem um enfoque justamente sobre esse. Porque o rapaz, um mestre da lei, pergunta a ele: Senhor, o que faço eu para herdar a vida eterna? E o Senhor vai responder: você tem que seguir os mandamentos. Ele fala: eu sigo os mandamentos. Ele segue. Você segue qual? Esse. Tá. Aí, não, desculpa. Aí ele pergunta: segue os mandamentos. Qual é o seu mandamento? Ele vai falar: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo. Mas quem que é o meu próximo? Não é esse não. Não está indo. Só está faltando um ponto, que é da parábola, mas não há problema, que a gente passa bem rapidinho sobre ela, porque também a gente não vai ter tempo para falar. Mas a parábola do bom samaritano, ela traz um exemplo poderoso do amor ao próximo, além das fronteiras. Os irmãos todos conhecem a parábola do bom samaritano? Tá. Então a parábola vai relatar uma pessoa que estava ferido, provavelmente um judeu, não é expresso como judeu, mas era provavelmente um. Ele estava ferido, passa um sacerdote, passa um levita, não o ajudam. Aqueles que eram para ajudar, assim não fazem. Quem o faz? Um samaritano. Só que é uma problemática. Samaritano não se dava com judeu. Havia uma briga entre eles. Porque os judeus consideravam os samaritanos um povo mestiço. Eles não eram puro sangue. Então eles os segregavam. Mas foi justamente esse samaritano que ajudou. O samaritano escolheu ser próximo daquele que não sabia quem era. E ele foi apontado como aquele que era o próximo. Ou seja, o nosso próximo, acabou, mas o nosso próximo é qualquer pessoa. Qualquer um. E é sobre eles que precisa reger
a minha observância ao sexto mandamento. Qualquer pessoa. O sexto mandamento não se limita às pessoas que concordam conosco, mas a todos, mesmo aqueles que discordam. Isso inclui os políticos. Isso inclui as pessoas que são favoráveis ao aborto. Isso inclui aqueles que são contrários à igreja. Cristão, desculpa a expressão, mas cristão não é besta. Não estou falando sobre isso. Nós precisamos lutar constantemente contra o pecado. Não é essa a questão. Nós precisamos nos posicionar. Amar ao próximo não significa concordar com ele. E nem deveria. Pergunta para uma mãe que tem um filho preso, se ela deixou de amar o filho dela. Não. Pergunta para ela se ela concorda com isso. Nunca. Amar não é sinônimo de concordar. Eu preciso discordar de pessoas que têm entendimentos contrários ao Senhor. Preciso. E preciso fazer isso de forma incisiva. Meu irmão, discordo de você. O que você está fazendo é errado. Eu preciso lutar por meios legais para que ela pare de fazer isso. Por isso que o policial lá do filme Som da Liberdade estava corretíssimo. E precisa lutar em favor das crianças. Precisa. E isso implica em prender as pessoas. Sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. O próprio Jesus chegou no templo, estava fazendo o templo de casa de tipo feirinha. Jesus saiu dando chicotado em tudo. Sulapão, a gente chama lá na Bahia. Chulapão. Todo mundo. E ele estava quebrando o sexto mandamento? Não. Jesus não pecou. Então nós precisamos sim nos irarmos quando as pessoas acusam o nosso Senhor. Irarmos quando elas estão cometendo coisas contrárias aos nossos. Entretanto, irai-vos, mas não pequeis. Observem o sexto mandamento. Que Deus nos abençoe. Continuamos na próxima aula falando de como que nós quebramos ainda mais isso e a solução para tudo isso que eu falei para os amados. Tá? Vocês são pecadores, mas há graça para todos nós. Amém? Deus abençoe, querido.